Eu queria hoje falar um pouco para vocês, quando a gente conversou sobre fazer as exposições, a ideia que surgiu era assim, podia falar de vários assuntos internacionais, de multijurisdições, como, por exemplo, a gente abordar, na Espanha não há juízes especializados de direito de família, aqui, direito de sucessões, o que é incrível, há juízes especialistas, mas não há as varas e câmaras de tribunais especializadas nesse tema, o que para mim é uma grande surpresa. Falar também que nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos, nos 50 estados, definidos critérios de alimentos para casos de divórcio, quando são litigiosos, definidos pelas cortes. Então, há um critério, um padrão, não se discute muito isso. Falar, por exemplo, na França, que não se aborda a união estável. Nós temos aqui no Brasil nossas jabuticabas, né, alguma delas, por exemplo, a união estável, no nível que nós praticamos hoje, talvez só na Argentina, né, Patrícia, que nós temos uma coisa parecida, um tratamento legislativo muito parecido. Mas, em outros países, não. Na França não há nada disso, não há nenhuma equiparação. Algum aspecto previdenciário, talvez, mas nada mais que isso. E, enfim, na Colômbia, que também há algumas clínicas de tratamento pré-divórcio, em que se tenta a conciliação, isso é obrigatório, e tem nos confins do país, na selva amazônica, tem várias especialidades que demandam esse tipo de estudo. Mas, assim, eu preferia abordar um pouco o que a gente faz nessas... Aqui tem um resumo, não é muito para aparecer o que eu estou fazendo, mas, enfim, é um trabalho resultado de praticamente 20 anos que eu participo nessas associações e tenho o cargo de gestão, enfim, estou aqui também no BDFAM há cerca de 20 anos, participando hoje da Diretoria de Relações Internacionais, e o que é um pouquinho de cada uma dessas. Depois eu vou falar mais adiante da EJUDEFA, que eu tenho hoje o privilégio e a honra de presidir. Quando a gente fala de uma entidade internacional, para que serve? Ou aqui mesmo, do IBDFAM, o que a gente vem fazer aqui? Né? A gente vem gerar conhecimento, né, obter mais conhecimento, trocar ideias, ter relacionamento, fomentar o estudo, investigação, a pesquisa científica, a promover publicações através de artigos, através de debates, através de propostas, inclusive legislativas, debates doutrinários, né, inclusive das multijurisdições que a gente tem, e assim também, claro, organizar congressos, conferências, seminários. Assim, isso nos dá um espectro super privilegiado para tratar dos diversos assuntos que a gente trata na nossa área de direito de família, né, e de sucessões. Além disso, a gente tem também, nessas associações, a gente promove a comunicação, o intercâmbio entre os seus membros, o que é muito rico, né, porque nós temos, às vezes, situações que são, como eu comentei agora, em alguns casos, são muito diferentes nas diversas jurisdições, às vezes em países tão próximos, como, por exemplo, no Chile, o divórcio foi lá implementado há cerca de, se não me engano, são 15 anos. É muito recente. Né? E no Brasil é desde 77, né, praticamente quase 50 anos, 45 anos, né, um pouco mais. A gente acaba conhecendo também outros sistemas legais e compara, faz o direito comparado, né, o que está acontecendo no mundo, quais são os benefícios, vantagens, desvantagens, como a gente pode estar muito adiantado e como a gente pode estar muito atrasado, eventualmente. E, de fato, a gente pode comentar, hoje o Brasil é um país de vanguarda. Tenho a troca de ideias que eu tenho tido em algumas entidades, provavelmente na IFL, que é a International Academy of Family Lawyers, que inclusive a Adriana, inclusive a Patrícia são membros aqui, para mim, surpreendente, porque recentemente, por exemplo, recebi um convite e escrevi um artigo, juntamente com a Viviane Gerardi, que está aqui, sobre alguns aspectos do que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, 35 anos desde a Constituição de 88. E também, muito especificamente, de um tema que o mote do artigo era o contrato de namoro. E eles gostaram tanto do artigo, a gente fez um artigo um pouco maior, que eles dividiram e publicaram isso na American Bar Association, que é a Ordem dos Advogados americana, que é enorme também. E a gente nunca imaginava que os americanos se interessariam por esses temas, e realmente se interessaram, e já foi publicado. E, além disso, a gente também realiza parcerias com outras entidades, com outras associações, com institutos educacionais,
com universidades, eu vou comentar um pouquinho mais adiante, quando eu falar especificamente da EJUDEFA, e além do networking, de relacionamento que a gente tem internacional, que gera muitos casos interessantes. A gente, às vezes, tem, por exemplo, uma sucessão multijurisdição, que pode envolver a França, e, para tirar alguma dúvida, nessas entidades, com os demais membros que a gente se relaciona, é muito fácil, porque muito rapidamente sempre tem uma resposta do que pesquisar, de procurar. Às vezes não tem países que nós não conhecemos, mas um outro colega pode conhecer, ou alguma entidade pode ter o contato também. Então, isso é um grande facilitador. E, além disso, eu queria comentar também alguns temas internacionais, para sair um pouquinho, a gente relaxar aqui e falar um pouco das associações, mas alguns temas internacionais no Brasil que hoje têm causado mais demanda e, em alguns casos, algumas preocupações. Então, quando a gente fala das convenções, dos temas internacionais, vem à mente sempre as convenções da Haia, né? As convenções de Haia que tratam de adoção internacional, do sequestro internacional sob o aspecto civil de criança, né? Sequestro internacional de criança sob os aspectos civis, e também da cobrança de alimentos. E ainda, um caso importante, que o Brasil não ratificou a Convenção para a proteção dos direitos humanos da pessoa idosa. Embora a gente tenha até um código, né, um estatuto do idoso, né, avançado para o Brasil, nós não ratificamos esse assunto, que é um tema também preocupante. A reforma do Código Civil brasileiro, que já fala, o Mário Delgado falou ontem tão bem, Rodrigo também, ontem o Rodrigo Toscano abordou, está aqui porque assim, é um tema também que vai nos afetar, porque quando a gente vai falar no futuro da sucessão da união estável, já vai estar equiparada, embora já tenha a decisão do STF de 2017. Quando a gente vai falar também sobre a sucessão multijurisdições, isso vai ser afetado também com a mudança desse anteprojeto do Código Civil. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, vai mudar algumas coisas que são relevantes. Um tema de direito internacional privado, que é muito interessante, eu acho que assim, são vários, né? Na verdade, tem a herança internacional, a guarda internacional de crianças, que é um tema recorrente, a Patrícia, acredito que na sequência vai falar sobre isso, que é os casos de mudança de domicílio internacional, quando um pai ou uma mãe, né, leva sua criança, eventualmente sem conhecimento do outro, que pode ser sequestro ou que não, que eventualmente são casos de relocation, que a gente fala no jargão internacional, e também nos casos de adoção internacional, quando um casal brasileiro deseja adotar uma criança de outro país, né, nascida em outro país. E quais são esses são alguns percalços que a gente tem, né, na área. Um tema internacional que tem também tratado muito, assim, a gente usa sempre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução, e ao Código Civil, e a gente define, né, como a lei das leis, né, a supra-lei. E praticamente tudo que, quando trata de direito internacional, está ali previsto, vamos dizer, um manualzinho pequeno, mas está ali, a gente sabe tudo que está. Tem resposta para muita coisa ali, inclusive das jurisdições, onde se aplica, em que país deve ser feito, se é aqui ou lá fora, onde se casaram as pessoas, eventualmente, qual é o regime de bens aplicável, tudo isso. Aí nós temos um tema que me tem causado um pouco de preocupação, que é essa Convenção de Sequestro Internacional de Crianças, que tem sido questionada, foi questionada, na verdade, em 2009, pelo partido Podemos, com a ação declaratória de inconstitucionalidade, a 4.245, e essa arguição, essa arguição, ela foi questionar justamente se as convenções podem prevalecer, essa convenção especificamente pode prevalecer ou não, porque ela estaria desrespeitando ou não o superior interesse da criança. O que prevê a convenção? Essa convenção prevê que quando um dos genitores, pai ou mãe, ou um dos tutores da criança, né, até 16 anos, quando traz para o Brasil, ou leva do Brasil, essa criança sem autorização do outro responsável, se ela é válida, porque não estaria sendo respeitado o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa constitucionalmente previstos, né? Então, haveria um desrespeito ao artigo 227 da Constituição, que é o superior interesse da criança, e também do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal,
porquanto não estaria sendo respeitado o acesso à justiça. Ora, essa convenção ela é de 1980, ela foi ratificada pelo Brasil no ano 2000, portanto, tem aí 24 anos, né, de vigência no nosso ordenamento jurídico, e agora ela foi questionada. Agora não, em 2009, mas agora ela foi posta para julgamento este ano, pelo relatório do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e isso foi no dia 23 de maio deste ano, 2024. Só que agora, em 7 de agosto, ela foi suspensa pela Câmara, então esse assunto saiu da pauta de julgamentos. É um assunto muito relevante. A manifestação da AGU, que é favorável à limitação dessa convenção, e há também uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, mas em sentido contrário. O Dr. Paulo Gonet afirma que essa ADI não desrespeita, a convenção, perdão, não desrespeita o superior interesse da criança, porque é uma exceção. Na verdade, a devolução da criança, quando isso ocorre, tem que ser rápida e efetiva, porque ela tem que retornar ao seu país de residência com a maior brevidade possível. Há exceções legais, sim, quando há violência à criança, tanto física como psicológica, mas está se querendo ampliar essa violência também para o genitor que seria, vamos dizer, o causador dessa mudança. Isso é uma interpretação extensiva, é o contrário do que foi previsto na convenção e há delongas, enfim, por conta disso. Eu tenho acompanhado alguns casos, inclusive tem um caso de um colega que eu acompanho de longe, porque eu não estou envolvido, que envolve crianças portuguesas que vieram assim dessa forma para o Brasil, nascidas em Portugal, filha de mãe brasileira. Todas as previsões da lei estavam previstas nesse caso da convenção, mas a Justiça alegou que o superior interesse das crianças seria permanecerem no Brasil, isso com menos de um ano de estada no Brasil. E essa decisão foi objeto de recurso, de apelação. Como vocês sabem, casos de sequestro internacional ocorrem na Justiça Federal, e o recurso confirmou a decisão de primeiro grau. Então, enfim, qual que é a conclusão que a gente tem? Isso causa uma insegurança jurídica, não está definido ainda pelo Supremo, mas as cortes brasileiras têm decidido de uma forma mais restritiva, não permitindo a devolução ou o resgate dessas crianças quando necessário. Enfim, é um assunto para a gente colocar aqui na pauta e definir. Agora, falando um pouquinho aqui da minha filha caçula, que é a Ajudefa, que tem 6 anos de existência, como a Adriana mencionou, queria comentar um pouquinho do que a gente faz, do que é a Ajudefa. Nós temos hoje, na Ajudefa, 151 membros de 24 edições. Dentre eles, nós temos 10 brasileiros, e dentre os 10, todos são aqui do IBDFAN. Além de mim, temos aqui o Rolfo Madaleno, temos o Ricardo Calderon, que está com a gente, a Patrícia Barbiero, a Viviane Girardi, o João Aguirre, lembrando de alguns que estão aqui conosco nesse congresso. Então, o que a gente faz? A gente criou essa entidade, na verdade, nós, fundadores da entidade, éramos membros de uma entidade maior, mais ampla, que é a International Academy, que é com sede nos Estados Unidos, que tem hoje cerca de 1000 membros. E sentimos falta de um ambiente mais latino, em que pudéssemos falar o espanhol, o português, e criamos essa entidade, e surgiu num congresso que a gente participou em 2014, que foi em Budapeste, na Hungria, e surgiu isso, e a gente, em 2018, criou a Ajudefa, e foi interessante, porque a gente, fazendo uma cronologia do tempo aqui, a gente criou ela em 2018, na República Dominicana, em Santo Domingo, num lugar também muito histórico, que foi a primeira casa ocidental na América Latina, que foi a casa dos Cristóvão Colombo, que hoje é sede de um hotel, né? Foi ali que foi criada. Fizemos um segundo congresso em 2019, que foi realizado em Santiago de Chile. Isso foi logo antes da pandemia, não sei se vocês se recordam, tinha aquelas manifestações sociais no Chile, que havia
um perigo enorme, nós mesmo assim mantivemos e conseguimos fazer em dezembro de 2019 esse evento. Em 2022, são 2 marcos interessantes, a gente fez um congresso na Espanha, em Sevilha, né, e nós fomos convidados, embora ainda muito jovem, a gente tinha, na época, 4 anos, como membro observadores da Convenção da Haia para a área de direito privado, na comissão especial da Convenção de Adoção. Então, foi muito interessante, porque nós fomos convidados como observadores, não com direito a voto, mas temos direito à voz, e a voz da Judefa é uma das principais vozes que tem prevalecido. E por que isso? Porque nós temos muitos membros que têm muita qualificação, né, e que participam em casos, a maioria, nós temos também advogados, magistrados, promotores, mas a maioria é de advogados muito atuantes na prática de direito de família e de sucessões. Em 2022, tivemos um seminário, quando eu recebi a presidência, que vai até agora, dezembro do próximo ano, daqui a um mês, eu entrego a presidência para a Patrícia Cuyom-Diane Williams, em Buenos Aires. Então, todos estão convidados. É um seminário de 2 dias, que vai ocorrer em Buenos Aires no dia 2 de dezembro, e no dia 3 de dezembro nós vamos visitar a Suprema Corte da Argentina. Em 23, nós fizemos um congresso em Cancún, no México, e novamente fomos convidados para participar como observadores da Comissão Especial sobre o funcionamento de 2 convenções, essa de sequestro internacional, de 1980, e a outra da proteção das crianças, de 1996. Em 23, fizemos um seminário em Paris, na França, no mês de outubro, e em 24, fizemos o 5º congresso que foi este ano, na cidade do Porto, em Portugal. E fizemos um acordo de colaboração neste mesmo mês, na Universidade de Salamanca. Então, esse é um dos convênios que nós fizemos, é uma coisa icônica, também para mim é um marco histórico, porque a gente fez hoje, que é considerada a 3ª mais importante universidade da Europa, e que possui a biblioteca mais antiga universitária da Europa, de 1243. Então, algumas coisas históricas aí que acontecem, às vezes não é por acaso. E esse ano a gente vai fechar com esse seminário, que eu acabei de mencionar, e em 2025, também deixo já o convite para todos, vai ser o congresso em Nova York, vai ocorrer em Nova York, e com a atividade precedente que a gente faz em todos os congressos, que é judicial, e que vai ocorrer na sede das Nações Unidas. Então, também é mais um momento de história. Enfim, quero convidar todos, e quem quiser participar, ou quiser tirar informações conosco, ter informações conosco, a Judefa tem alguns requisitos, que basicamente é a atuação na área de família e sucessões no âmbito internacional, que se fale idioma espanhol, infelizmente é um requisito, porque tem que se dominar, e basicamente é isso, e precisa ter 3 cartas de indicação, uma pelo menos de um dos sócios, mas isso é mais fácil, né? O problema é mais, que a gente tem sentido, sempre é mais o de idioma, né? Eu mesmo não domino o espanhol, sou brasileiro, sou o primeiro brasileiro, né, um não nativo do idioma espanhol, que participa como presidente da entidade. Temos o João Aguirre, inclusive, é membro da nossa diretoria atual. Enfim, e é isso que a gente tem feito. E uma outra coisa que eu não mencionei, eu queria comentar, é que nós temos promovido webinars, né, desde a época da pandemia também, encontros virtuais, né, que são muito ricos, e a gente sempre escolhe várias jurisdições, um representante de cada jurisdição, para tratar de temas variados. Então, alimentos de crianças, né, divórcios internacionais, sucessão, enfim, tudo que é relevante na área de direito de família, o que gera a nossa dúvida, enfim, as nossas dificuldades no dia a dia. Então, é um debate muito rico, é um momento de bastante construção, e também eu digo o seguinte, como IBDFAN, a gente gosta muito de festa também, os latinos gostam de festa, então a gente sempre tem oportunidade de se relacionar, e é muito relevante, porque a gente acaba olhando de fora um pouco, a gente acaba participando e tendo contato com várias edições e a possibilidade de conhecer outros lugares e outras pessoas interessantes. Muito obrigado, essa era a minha mensagem, consegui cumprir o prazo também. Obrigado.